Compasso. Colab Innovation. Olá, e aí, tá tudo certo com você? Fala o Alelupe, sabe de onde? Diretamente de Belém, região norte do Brasil, que maravilha. Todo suadão aqui porque a gente tá correndo, mas eu não vou contar hoje nessa edição do Colab Innovation, o que eu tô fazendo aqui. Esse vai ficar para a próxima. Você vai ver que vai ter uma surpresa bem legal. Aliás, a Compasso já está preparando aqui alguns conteúdos já, focando lá na COP30 ano que vem. É só ficar ligado. Bom, o Colab Innovation de hoje está muito recheado, mas antes, deixa eu mandar aquele bom e velho abraço para a galera do canal Marketing. Beijo para vocês, ó. Vocês moram aqui nesse coraçãozão do urso. Um beijo também aí para a galera do GAN, Grupo de Atendimento e Negócios. Ah, por falar em GAN, a gente acompanhou na semana passada, finalzinho ali do mês de outubro, retrasada, sei lá, finalzinho do mês de outubro, o GAN Summit. E a gente vai dar uma volta agora por lá. O GAN Summit, do Grupo de Atendimento e Negócios, fez um evento muito importante para o universo da publicidade e reuniu ali grandes nomes, grandes cabeças para discutir esse mercado tão importante. Claro que a Compasso Colab teve lá, inclusive com um estúdio, onde a gente, em parceria com o GAN, aproveitou para conversar ali, fazer parte do GAN Summit. Depois tem a Julinha contando sobre um festival de cinema muito bacana. Então é isso. Bora agora pro GAN Summit. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar sobre outro assunto, diretamente de Belém do Pará. Até já. Bora aí, vamos pro GAN Summit. Colab Innovation. Oi, pessoal, eu sou a Juva Lauer e a gente acabou de sair do palco fazendo um painel sobre inteligência artificial, criatividade e publicidade. O que vocês estão fazendo na prática? Porque tem muita espuma sobre inteligência artificial, tá cheio da noite pro dia, brotou do chão especialista em inteligência artificial. O que vocês estão de fato fazendo? Como que a inteligência artificial mudou os processos e os resultados da agência? Na Tech&So, nós usamos a inteligência artificial de uma maneira mais assertiva há 2 anos e meio. A gente usa para criação, a gente usa depois para produção de protótipos e layouts, e em alguns casos até para produção de algumas peças finais. Para cada uma dessas fases, a gente usa uma determinada inteligência artificial. Mas, para usar essas inteligências artificiais, a gente tem algumas disciplinas, a gente tem uma regrinha. Primeiro, a inteligência artificial na Tech&So, ela serve para acelerar processos. Ela ajuda ao criativo entender melhor de um determinado business. Depois, na hora de layoutar, depois de ter as ideias, ela ajuda a produzir layouts melhores e de uma maneira com menos sofrimento, porque antigamente o diretor de arte precisava de vários assistentes, tal, e o pessoal virava à noite. Agora é muito mais preciso para quem sabe o que está procurando, né? Isso a inteligência artificial proporciona. E finalmente, em termos de material final, existem algumas inteligências artificiais como Runway, Midjourney, Kawaii, que ajudam a gente a finalizar o material. Gabi, isso, ele está falando um pouco de criação, como que a inteligência artificial entra na agência de publicidade pela porta da criação. E pela porta de planejamento, a inteligência artificial, o Flávio falou lá dentro, pode ser o seu amigo CDF, que consegue processar uma quantidade gigantesca de dados. Como que isso apoia o planejamento a ter insight criativo? Eu acho que a área de planejamento, ela a parte por pesquisa, a parte por ter que a olhar muitas coisas, validar muitas hipóteses. E apesar de ser uma área que é muito humana, né? Assim, o insight ali, ele tem que ser muito no pulso da cultura, né, do que de fato move o ser humano, mas é uma forma de tirar uma parte importante do trabalho do time de planejamento, ajudando a organizar as informações, ajudando a concatenar ali pensamentos, ajudando até a testar coisas, né? Porque, em geral, o planejamento sai com insights, né?
né? E o que daquilo faz mais sentido, para onde vamos e como é que você segue toda essa história, é um caminho importante. Então, sim, acho que a área de planejamento tem tirado grandes fricções do processo, né? A gente usa também coisas mais táticas, então, sei lá, como análise de comunicação é uma coisa que a gente faz por AI, que ajuda ele a rapidamente ali olhar o contexto, né, da história e entender para onde a gente vai trafegar. Então, acho que cada área tem ao seu apoio e ao seu parceiro CDF aí com a AI e, sem sombra de dúvidas, o planejamento também. Mas olha só, a inteligência artificial está trabalhando no mesmo banco de dados. Como que a gente faz para o planejamento de todas as agências, de todas as marcas, não ficarem tudo igual e a gente perder a conexão com a audiência de alguma autenticidade de marca? Não ficar tudo um pastiche. Mas aí é que entra o fator humano, né? É por isso que a AI é uma parte do nosso trabalho e está longe de ser o nosso trabalho final, né? A AI entra como uma parte de um pouco de organização, um pouco de trazer algumas coisas em que não necessariamente você tá tão óbvio, mas acho que tem um layer humano e, de novo, né? Tanto na criação, a gente tem falado isso, né? O criativo é o diferencial, não é diferente no planejamento, né? Assim, acho que o insight humano parte do planejamento. Agora, é isso que diferencia, é o profissional que está usando a AI e o profissional que tem este background, como ele vai saber transitar e saber que ele não está levando uma coisa que é óbvia, uma coisa que o do lado pode usar, uma coisa que é pouco proprietária, porque eu acho que essa é uma discussão da AI também, né? Como você torna as coisas proprietárias, de fato, distintivas e por aí vai. A pergunta de $1 bilhão. Quando uma tecnologia vem e tira partes do nosso trabalho, tira tarefas, automatiza tarefas do nosso trabalho, ela nos obriga a voltar para a gente e olhar para o que de fato a gente entrega de valor. Qual é a essência do nosso trabalho e o que é o penduricalho, porque o penduricalho pode mudar, a gente muda o jeito de fazer, mas a gente tem que continuar na essência. O que você vê que é a essência do trabalho de publicidade que não muda com a chegada da inteligência artificial? Cara, eu acho que a gente retomou uma discussão importantíssima, que é resgatar o valor da criatividade na publicidade. A gente passou aí a última década, a gente falou um pouco isso lá dentro, muito focado em ROI, a eficiência, como que eu comprovo o resultado, e a gente esqueceu sobre a magia, que é o que move o mercado, o que move o marketing, por que você se apaixona por uma marca, por que você se conecta com ela. Isso tem a ver com criatividade, o que aquilo te gera, a emoção, como ela te diverte, como ela te leva para um outro universo. E aí eu acho que é o grande perigo de AI AI entra para trazer eficiência, otimização, agilidade, para tudo que é tático, para tudo que é uma tarefa que você agiliza e que você ganha em escala. O que é o diferencial, o que vai colocar você em um lugar de destaque, o que vai pôr brilho sobre a sua marca, isso é único. Isso não tem como pasteurizar. Quando você olha para dados, todo mundo tem acesso ao mesmo banco de dados. Se você criar a partir disso, você vai ter todo mundo o mesmo resultado. Então, o nível de emoção que você vai gerar é mínimo. A gente falava no passado que uma campanha entrava no efeito paisagem. Era quando tinha muita cobertura e muita frequência, né? Marcas que tinham muito dinheiro e erravam no planejamento. E faziam aquilo muito longo. Hoje, você cai no efeito paisagem por você não ser relevante, por ser igual a todo mundo. E se você não usar a AI da forma correta, que é uma otimização na sua escala de trabalho, na sua engenharia ali, você vai cair nessa mesma falta de atenção. E acho que esse é um risco que a gente viveu com o efeito da digitalização, que foi buscar sobre eficiência, resultado, ROI, e garantir que o resultado de marketing vinha única e exclusivamente por um clique que gerava uma venda. Enquanto o resultado do marketing, o valor da comunicação e da publicidade, é sobre uma conexão gerada e um valor gerado por aquela marca. E isso vem a partir da criatividade. Então a gente volta lá para os primórdios do que a gente aprendeu, que a magia, a força motriz da nossa indústria é criatividade. Essa é a grande inovação, essa é a grande diferenciação. Inovação não é só sobre tecnologia, e a gente não pode incorrer nesse erro. Então, eu brinco, eu sempre falo, viva a criatividade, que a criatividade esteja em todas as áreas. Criatividade não é responsabilidade só dos criativos, é responsabilidade do planejamento, é responsabilidade da mídia, é responsabilidade do atendimento, porque a criatividade tem que ser a alma da nossa atividade. Acabamos de sair aqui de uma palestra muito inspiradora, muito legal, sobre o case da Nomad. Estamos aqui com a agência que criou isso, representado pelo Tom Gil.
e a Thaís, Head de Marketing aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. O grande tema do Summit desse ano é AI, e é uma campanha de vocês usarem o AI para dublar o Will Smith, mas claro que a campanha, a ideia vai muito além de usar a dublagem para o Will Smith. Então, como é que foi apresentar essa ideia para a Thaís e falar, Nômade, vamos fazer a Nômade ficar famosa usando um ator hollywoodiano aqui no Brasil? Essa foi a parte, acho que, mais divertida, porque a Thaís já vem de uma escola criativa, ela tem isso no DNA dela, de apostar na criatividade como um instrumento que modifica a realidade de negócios. Existe muito espaço, tá, para a gente propor, para a gente debater, para a gente corrigir rota, até a gente chegar num ponto que todo mundo está muito afim de apostar. E existia um grande desafio para a Nômade. O bacana dessa campanha foi que o AI entra como um protagonista nessa campanha, mas para suportar uma ideia central, que era a Nômade ajuda o seu dinheiro a falar todas as línguas. E tá, o melhor jeito de colocar isso de pé, agregando tecnologia, aproveitando algo que nenhuma marca tinha feito, trazer o AI para ajudar a gente a contar essa história, foi, acho que, juntar a fome com a vontade de comer para aquilo que a gente estava buscando. O processo mais fácil foi aprovar a campanha. O depois de aprovar a campanha, que durou muito tempo, uma eternidade, né, pareceu. E Thaís, quando eles te apresentaram no meio de várias outras ideias, imagino, o que te levou a falar, não, é essa aqui que eu acho a melhor? Acho que ela entregava tudo que eu queria no briefing. Então, se existem pessoas que estão escrevendo briefings falando, eu quero que use inteligência artificial, tá errado, não façam isso. Porque o briefing não era sobre isso. O briefing era como que a gente cria uma campanha de lançamento da marca, porque ainda que a gente não seja novo, a gente ainda é pouco conhecido, né, como uma opção para as pessoas. Então, como que a gente cria uma campanha de lançamento que gera conversa, que gera um barulho e a gente tem um alcance orgânico de PR que vai ajudar a maximizar o budget, porque eu não tenho o maior budget da categoria, e que faça isso mostrando que a Nômade é a melhor aliada para as pessoas quando elas pensarem em vida financeira internacional. Então, o briefing era esse. E quando você aprovou, Thaís, obviamente você já entendeu um pouco a complexidade pelo ponto de vista de custo de ter uma celebridade global, mas você já imaginava a complexidade técnica e burocrática que vocês contaram um pouco no painel? Você já imaginava que isso ia ser parte da barreira até essa campanha para a rua? Não, a gente foi aprendendo conforme a dança. Tiveram muitas questões de contrato, né? Porque o processo em si, os tempos e movimentos de um contrato com uma celebridade brasileira e mesmo celebridade latina, que eu já tinha feito, são completamente diferentes de um contrato com uma celebridade americana. Acho que uma das surpresas mais perrengues que a gente descobriu é que ele só assina o contrato depois que tivesse tudo do roteiro aprovado e perfeito, e a gente não ia poder mudar esse roteiro. Isso não existe aqui no Brasil, né? Aqui você chega num acordo no set de filmagem, você assina o contrato e daí a gente vai ver disponibilidade de gravação, roteiro, são conversas separadas, e a gente não sabia disso e a gente acabou demandando bastante tempo, né, de contrato em si, até a gente conseguir destravar todo o restante da gravação. Isso porque a gente optou por ir por um caminho mais curto, no sentido de ter o mínimo de interações com intermediários possível. Então, o caminho foi os agentes da CAA, que nos conectou com o empresário do Will Smith. Só que, dentro desta relação, tinham outras pessoas que se envolviam, que o advogado da família se envolveu, o sindicato se envolveu, a pessoa que falava com o sindicato, tem uma pessoa para falar com o sindicato. Por isso que eu falo, quando a gente fala da importância do olhar de um atendimento para negócios, a gente pensa muito em resultado imediatamente, né? Negócio, geração de resultado. Só que o caminho até chegar no resultado,
ele passa por etapas que, se você não tratar com a devida seriedade, uma etapa mal cumprida desmonta todas as outras e coloca todo o projeto em xeque. Hey, have you heard of Nomad? These can go, right? Ah, sim. Bem melhor agora. A Nomad usou tecnologia para me fazer falar português. Mas a melhor parte é que ela pode fazer o seu dinheiro falar inglês. Com ela, você investe no exterior sem sair do Brasil, direto no aplicativo. E claro, uma conta sem fronteiras precisa de um cartão aceito mundialmente. Puedes usarlo para visitar una vinícola en Argentina, regarder la grande compétition à Paris, soste Nihon de Kaimo no Suru Tokimo. Para me fazer falar tantas línguas diferentes, foi preciso um pouco de inteligência artificial, mas usar a Nomad é inteligência real. Abra sua conta internacional Nomad. Que maravilha! O nosso papo aqui, ele vai começar trazendo uma referência que foi antes do painel de vocês, que foi muito interessante, onde a Gabi Borges, o Ulisses, o Flávio Weiterman da Tech & Soul e a Rafa Alves comentavam também sobre as aplicações do AI. E a Rafaela Alves trouxe um ponto muito interessante, ela que é a VP de mídia e dados da UMAP, que é sobre o AI como plataforma de dados. É um mundo em que todos têm acesso, né? Então, se usarmos de um pensamento comum de todos usarem a plataforma de uma mesma maneira, o que vai sair dali é a mesma coisa. E qual é o papel da criatividade, né? Porque ela trouxe um dado também importante, que o ano passado, né, enquanto o mercado todo de comunicação e tal fala que o vídeo vertical e com pouca secundagem é o vídeo mais eficiente, o vídeo mais assistido no Brasil foi o filme da Elis Regina, né, na Come com a Maria Rita, em AI, etc. e tal. Era um filme super longo e num formato que não era vertical. Então, o que eu acho que a gente poderia debater aqui e trazer um olhar também que pode passar e deveria passar por live marketing é como a questão da escalabilidade, da patrocinação, ele se contrapõe ao olhar humano e olhar crítico para que esse mix ele seja 2 mais 2, sejam 5 e não simplesmente 4, porque senão esse é um resultado que muita gente pode passar. É um resultado pasteurizado, né? Exato. Justamente eu falei isso na apresentação, que a inteligência artificial, ela não pode substituir a pessoa por trás dessa história, né, porque assim, a análise, né, quem dá é a pessoa, bem, o dado tá ali bruto, mas essa análise é individual, né, e o tipo de input que você dá. Eu estava falando muito na aplicabilidade da inteligência artificial, o Rodrigo me deu várias ideias aqui, já para a gente usar para eventos, o que a gente pode de fato fazer acontecer nos eventos, mas o que a gente já tem usado muito na agência é muito para moodboard, né, para geração de vídeos animados, de espaços 3D mesmo, né, de construção dos espaços, para dar uma olhada mais, eu penso que se todo mundo der, vai dar espaços muito parecidos, né, se todas as agências usarem a inteligência artificial, assim, acabou a coisa, o cliente mesmo vai lá e vai fazer, e não precisa da agência. E eu acho que é super interessante no segmento, né, de live marketing, que talvez nossa audiência não saiba no detalhe, mas é um mercado que ele é muito pautado por concorrências. E é um mercado que existe uma volumetria de trabalho e uma intensidade que você coloca a risco a todo instante, que é maluco. Fazer uma planta de um evento 3D, motion, é um trabalho muito, muito importante. Claro que a inteligência artificial traz um layer que dá uma aliviada nisso, né? Como que a Ampro está vendo isso? E aí a gente coloca uma camada a mais, porque live marketing não está só no campo dos eventos. Então a gente, inclusive recentemente, com a Denise Medola, que faz parte do GAN, ela trouxe como ela usa na agência dela com as ações promocionais. Então, como se selecionam as melhores respostas, como faz as triagens de participação de consumidores, se é verdade ou não. O que a gente olha desse lado aqui do balcão? Então, a Ampro, na sua essência, na sua atividade core, que é representar o mercado, a gente tem atraído uma quantidade considerável de fornecedores, e é muito extraordinário esse momento que a Ampro vive, não só de atrair agências, mas fornecedores,
e a gente começa a observar especialistas voltados para o nosso mercado. Por exemplo, a gente recebeu há 2 semanas uma empresa que já vai ter uma divulgação grande, até porque é de uma pessoa que é do mercado de comunicação, que ela meio que faz um hackathon por meio de inteligência artificial, e é um produto voltado para convenções. Então, imagina só, aquela empresa que mobiliza a força de vendas, que passa o PPT, que depois solta uma pesquisa para ter a conclusão de se as grandes mensagens foram dadas, com este relatório, ele consegue em tempo real, por meio de device, passar a mensagem, a marca passa a mensagem, o consumidor ali, a plateia interage, e aí já se tem um relatório pronto se as diretrizes estão a favor ou não. Então, isso é muito extraordinário, isso é muito poder, quando a gente extrapola. Esse é um exemplo que eu coloquei do corporativo, mas quando a gente extrapola para as marcas que vão para os festivais, enfim, que fazem as suas ativações proprietárias, e considerar uma tecnologia dessa é super relevante. Então, a Ampro está muito de olho, né, com o satélite ligado, para onde a gente pode entender o que é a favor, o tipo de serviço que está a favor do nosso mercado, com adaptação, ou seja, que seja execuível, e coloca à disposição para o mercado. O Rodrigo, por exemplo, a firma do Rodrigo pode ser um grande player ali para o nosso mercado. Acho que o live marketing e as outras ferramentas, a gente entra com parte de marketing promocional, tem aquele quê de eu preciso pegar um problema de negócio, né, e resolver ele com caminhos não ortodoxos, muitas vezes, né? Coisas que eu faço ao vivo, com toda a dificuldade de execução que a gente estava falando. Então você tem esse desafio como profissional de planejamento, criação, em pegar o que tem de mídia alternativa e comum e resolver um problema de negócio. Quando você vai para a tecnologia, não é diferente. Você tem uma série de tecnologias, você precisa resolver um problema de negócio. Que problema de negócio que acho que nos interessa aqui quando a gente fala de tecnologia de live marketing? A inteligência artificial, se bem aplicada, ela tem 2 superpoderes. Ela diminui a fricção do cliente e ela melhora a experiência. Então, se a gente puder ir analisar todos os processos, por exemplo, hoje que existem num evento e que gera algum tipo de fricção para o cliente e questionar se esses processos poderiam ser repensados com o que tem com essa parafernália nova, a gente muito provavelmente estaria tendo sucesso, porque vai estar mexendo nessa alavanca que é batata de resultado, é o cliente mais feliz, uma experiência melhor, que teve menos fricção, teve menos fila, teve menos dificuldade de cadastro, teve menos dificuldade para comprar cerveja, né? Teve menos dificuldade para cadastrar a promoção. Eu estava outro dia conversando com o Toledo de uma promoção aí que, cara, você tinha que entrar no site, preencher, jogar nota fiscal, não sei o que, o site não funcionava. Eu falei, por que não faz esse negócio pelo WhatsApp? É tão mais fácil tirar foto aqui, né? E por outro lado, essa inteligência artificial nova, se a gente pudesse dizer, essa AI generativa, como o próprio nome diz, é generativa por quê? Porque ela tem uma habilidade de gerar coisas, de criar. E o que ela está criando é super interessante. A gente tem visto por aí toda a capacidade de criar vídeos, né, de criar imagens. E esse poderio de criação, ele pode ser utilizado para criar novas experiências. Algumas experiências que até não seriam antes possíveis pela ausência dessa tecnologia, né? A gente estava falando agora há pouco aqui que enquanto a gente hoje já enxerga uma tecnologia que se digita um texto e cria um vídeo, tem nos laboratórios de pesquisa e uma startup especificamente que chama Exist, de existir com S no final, criando o Text to Gaming, onde você escreve um texto, ele cria um jogo imersivo, interativo, né? Será que a gente não consegue melhorar a experiência de alguém que não conseguiu estar presente num evento?
replicando alguma coisa virtual com uso de inteligência artificial. Não quero voltar no papo do metaverso, que a gente já cansou bastante de falar, mas com os óculos muito mais gostosos de usar, com as experiências com realidade aumentada e com essa capacidade de criação que essa inteligência artificial traz, muito provavelmente algumas experiências novas estejam à nossa disposição para a gente pirar aí em casos muito legais, em cases muito legais. Queria te perguntar, Bárbara, o que você acha que são os principais impactos agora de AI e de tecnologia em geral para profissionais de marketing, propaganda? O que a tua filha que está estudando hoje vai ter diferente do que a gente tem hoje? Eu contei um pouquinho aí nesse bate-papo agora, no evento, de como a Lenovo tem ajudado a desenvolver essa tecnologia, para devolver, eu acho, um grande benefício, eu acho, para a sociedade, né? Então a gente tem um investimento altíssimo, um comprometimento de $1 bilhão nos próximos 3 anos em desenvolvimento de inteligência artificial no mundo. E no Brasil também, um investimento altíssimo, que já está em 800 milhões nesses últimos anos de reais, né, com pesquisa e desenvolvimento. E tem vários projetos de inteligência artificial. Então vai muito além dos computadores, dos celulares, do device em si, mas que envolve também muito serviços e soluções. A gente tem 2 projetos que eu adoro falar. Um premiado na ONU, que é uma tecnologia de sinais, de Libras, né, da linguagem dos sinais, para ajudar quem tem problema auditivo, tem alguma dificuldade, porque é um algoritmo que foi desenvolvido pela Lenovo, junto com o CESA, em Recife, o Centro de Tecnologia, e que onde é possível falar com a linguagem de sinais, com a tela do notebook, e ele transforma aquela linguagem, os sinais, em textos ou em áudio. Então, uma forma, né, da tecnologia ser inclusiva, né, e trazer mais possibilidade para essas pessoas, que no Brasil já é um número de mais de 10 milhões de pessoas com uma certa deficiência. Então, um projeto que foi apresentado lá fora, que a gente já apresentou em diversos summits, várias oportunidades, e tivemos o reconhecimento da ONU. Então, nos enche de orgulho. Então, uma tecnologia ainda em desenvolvimento, ainda não está disponível nos computadores, mas que está, a ideia é que a gente possa levar isso para o mercado. E um segundo projeto também brasileiro, que a Lenovo desenvolve junto com o INCOR, se chama Trada. A gente está apresentando, já levamos para os Estados Unidos, semana passada, há 15 dias atrás. Essa semana a gente tem um evento aqui no Brasil, Tech World, onde a gente vai apresentar em mais detalhes, mas é um sensor que mede a arritmia. Então, ao invés daquele holter que você coloca, aquela coisa enorme, que você não consegue ficar, muitas vezes você fica um tempo e não mede, não acusa, não tem um episódio, como eles falam. E com o Trada, que é um dispositivo pequeno, você fica 24/7 monitorado, ligado ao INCOR. Você pode fazer exercício físico, você pode até nadar, se você quiser, com o dispositivo. E tem, de fato, sido já comprovadamente, né, isso no mercado, da eficiência, né, de identificação de casos de pessoas que depois do uso tiveram que se submeter a cirurgias, enfim. Então, uma tecnologia para o bem. Então, como é que a Lenovo faz parte dessa história? A Lenovo do Brasil conta nessa história. Então, a gente se enche de orgulho de ver esse tema da tecnologia agora, né, da inteligência artificial tão escalado e tão falado em todas as esferas, da criatividade, né, a medicina. Então, da Lenovo ter tido um papel aí protagonista. E eu acho que com bastante investimento para ajudar a desenvolver ainda esse mercado. Bula, super obrigada por ainda, depois dessa palestra incrível, sentar aqui com a gente, contar um pouquinho mais desse trabalho que você está apresentando. Você começou a palestra falando, perguntando, fazendo perguntas para a audiência. Uma delas é sobre o uso da inteligência artificial e sobre algum tipo de aplicativo aqui na nossa mão. E aí todo mundo levanta a mão. Quando fala, você está usando? Eu, pessoalmente, estou. Mas quando você pergunta se a empresa onde eu trabalho, ela já faz uso, de alguma forma, da inteligência artificial, existe uma resistência. Poucas pessoas levantaram a mão. Como é que você vê isso? Por que eu, pessoalmente, tenho aqui na palma da minha mão esse recurso, mas quando eu estou aplicando para a empresa eu me sinto insegura, ou eu não me sinto maduro o suficiente com as informações necessárias para eu entrar e começar algum tipo de iniciativa? O maduro o suficiente, para mim, é a palavra-chave. Essa enquete informal que eu fiz ali, né, então, basicamente, quem usa IA de alguma maneira no seu smartphone ou computador, todo mundo levantou.
Depois, quem tem processo estruturado de IA na empresa, 11 pessoas levantaram, da plateia inteira. E quem tem, de fato, contribuição de receita da IA para o negócio, apenas uma pessoa levantou a mão dentro da empresa, obviamente. Isso tem a ver com o celular, né, o smartphone ser a extensão de nós mesmos. Então, isso está dentro do meu controle. Está dentro do meu controle mental, está dentro do meu controle manual, está dentro do meu controle cognitivo, em princípio, não está totalmente, mas está dentro de uma área de controle. Mas mais importante do que isso, essa pesquisa informal mostra quantas empresas não estão falando disso. É a forma como você apresenta a pesquisa, né? Sobre um olhar dos acadêmicos e dos executivos. Por que você optou pelos acadêmicos e os executivos? Porque os acadêmicos têm uma visão literalmente científica sobre a inteligência artificial. São pesquisadores de projetos pilotos, são pesquisadores de dados secundários, são pesquisadores do mercado nacional e internacional, são antenas que captam e capturam inovações e tendências em inteligência artificial, e era justamente para mostrar o quanto tudo que está disponível de inteligência artificial na lente dos acadêmicos não está sendo muitas vezes no mesmo pacing incorporado pelos executivos nas empresas. Luiz Lara, qual a importância do grupo de atendimento e do profissional de atendimento e negócio? Olha, o profissional de atendimento é o cliente dentro da agência. É o olhar do dono. É o olhar de quem tem visão de negócio, de quem faz a imersão na vida da marca, mergulha na vida do produto e do serviço, mede o pulso e a temperatura do consumidor, o coração do consumidor, a mente do consumidor e nunca troca espelho por janela. Porque o profissional de atendimento sabe que o sucesso de ontem, a campanha bem resolvida, não é necessariamente a continuidade amanhã. Sabe que tem que se reinventar. Principalmente num mundo multiplataforma, digital, 24/7, onde o brasileiro que adora comunicação consome conteúdo o tempo todo. Seja na televisão aberta, na TV a cabo, no rádio, nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, na mídia out of home que se reinventou, tanto que temos aqui o patrocínio da RZK, do nosso Paulo César Queiroz, ou seja, o profissional de atendimento é fundamental e é ele que implementa todo o processo, ativando o planejamento, que hoje o business da comunicação é um business de criatividade, tecnologia e dados, né? Hoje, o profissional de atendimento ativa de planejamento, a criação, e faz com que toda a agência, com o modelo brasileiro de agência de publicidade, com criação e mídia debaixo do mesmo teto, seja cada vez mais eficaz. Eu acho que tem que se inspirar na nova geração, na Juliana, no Fábio, nessa moçada que está aqui no auditório Philip Plotter da SPM, que são os protagonistas do futuro desse negócio. Nossa missão é deixar um legado. Eu aceitei a missão de ser presidente pro bono do Conselho do SEMP, única e exclusivamente para, como aqueles que nos antecederam, deixar um modelo de negócio vencedor para vocês construírem o futuro da propaganda nessa grande avenida digital e nesse mundo multiplataforma. Mas com 3 lições básicas para quem quer ter sucesso na publicidade. Primeiro, seja curioso. Não acredite em respostas prontas. Sempre pergunte, pergunte, pergunte. Segundo, não acredite em receita pronta. Faça imersão na vida da marca, meça o pulso do consumidor e nunca troque janela para ficar auscultando e de olho aberto para o mercado, por espelho para ficar se admirando. O sucesso de ontem acabou ontem e você tem que se reinventar e se disruptar para o futuro. E terceiro, lembre-se, seja humilde. A publicidade é uma intromissão no dia a dia das pessoas. Todo mundo, Fábio, acorda com uma pauta pessoal e profissional lotada. Nós estamos na economia do tempo, na economia da atenção. Então precisa ser memorável na estratégia criativa, usando os insights trazidos pelos dados para criar uma campanha memorável que traduz o jeito de ser e de fazer de uma marca, que traduz a missão, os valores e atributos dessa marca e que construa, Fábio, uma percepção de valor muito maior que a etiqueta de preço. E aí, se você for curioso, se você for atento e se você for humilde, você vai fazer a diferença na vida da publicidade brasileira e fazer a publicidade entrar na cultura popular, como os que nos antecederam, Washington Oliveto, Jacques Leukovics e muitos outros fizeram.
Collab Innovation. É isso aí, como você acabou de ver, a Compasso acompanhando, fazendo ali uma grande parceria com o GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, e participando aí do GAN Summit, que rolou lá na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. É isso aí. Beijo para todo mundo lá do GAN. Bueno, a gente continua aqui em Belém do Pará, preparando aí algumas cositas para a nossa próxima edição do Collab Innovation. Agora eu quero saber de Júlia Lozano, o que ela andou aprontando, que festival de cinema que é esse que ela se meteu no final de semana, Júlia? Oi, Ale, tudo bem? Eu tô aqui na Cinemateca Brasileira no dia 28 de outubro, acompanhando a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu acabei de assistir uma palestra falando um pouquinho sobre O Alto da Compadecida 2 e como eles fizeram inserção de marcas nesse filme. Eu achei muito interessante algumas coisas que eles falaram e eu vou mostrar pra vocês agora o que rolou. A mostra aconteceu entre os dias 17 e 30 de outubro, exibindo mais de 400 filmes de 82 países diferentes. E nesse dia, na Cinemateca Brasileira, estava acontecendo o 4º encontro de ideias audiovisuais promovendo debates entre público e profissionais do mercado. Nessa roda de conversa que assisti, Carol Baracá, do TikTok, Cris Lopes, da Conspiração Filmes e Cris Naumóveis, da Una Holding, falaram sobre algumas estratégias de marketing em O Alto da Compadecida 2. Primeiro, Carol, que é diretora global de marketing integrado do TikTok, falou um pouco sobre o lançamento do trailer oficial do filme, que foi feito totalmente na vertical e com exclusividade ao TikTok. Pra gente é uma marca de sucesso ter feito esse lançamento, porque se a gente olhar em poucos dias a quantidade de pessoas visualizando e vendo o trailer oficial, tem mais de 13 milhões de visualizações, assim, em poucos dias. Então isso mostra que foi uma parceria muito acertada, que foi uma aposta num formato diferente para o cinema, num formato que faz sentido para o TikTok e que encontrou encontrou a comunidade do TikTok alavancando e apoiando isso também. Então pra gente foi assim, sucesso. A gente está bem feliz. E depois, Cris Lopes comentou sobre o processo de produção conjunta para uma peça publicitária de Brahma com O Alto da Compadecida 2. Foi um processo bem interessante, assim, bem novo para a gente, e acredito que para a África, que é a agência envolvida nesse projeto, que trouxe o projeto para a gente foi a África e a Brahma. A gente recebeu um roteiro, tinha essa estrutura de roteiro em que os dois personagens estavam lá desanimados numa taperoá vazia, que não acontecia nada, e através da astúcia deles, eles conseguiam fazer uma festa, porque São Brahma une todo mundo, junta todo mundo, isso era o conceito da marca. Então recebemos assim, e desde o início o combinado era fazer isso em parceria. As peças são todas aprovadas pelo Guel e pela Flavinha, tem toda uma supervisão artística, porque a ideia é fazer o mais fiel possível à história, etc. Quando o Guel e o Carol viram, disseram, ok, tá aqui, entendemos, a marca é o caminhão, né? Porque todo mundo entendeu que tinha que ter uma presença da marca, mas não tá, as vozes dos personagens não estão ali. Os textos que vinham, falaram, não tá, a gente precisa trazer o João Falcão para escrever os diálogos. A gente precisa, senão não vai ficar verdadeiro. E ficou a mágica, a gente vê a mágica, são os personagens, ele sabe a motivação deles. O João Falcão é o roteirista do primeiro filme e é o roteirista do Alto da Compadecida 2, é um gênio. E então, do ponto de vista da agência e da Brahma, foi muito interessante, porque eles compreendiam a importância que tinha essas... como é que eu vou dizer? Não é interferências, essas contribuições fariam para o projeto. E a gente vê profundamente, os personagens estão aí. É o João Grilo e Chicó. Tanto é que fez sucesso lá na família do Guel, em Pernambuco.
Os Suassuna todos adoraram. O Celton e o Matheus, que são muito críticos também, ficaram muito confortáveis em fazer. Para a marca, é um sucesso absurdo. Inicialmente a estratégia era uma campanha de festa junina para o Nordeste. Os resultados que eles nos contaram foi que a marca conseguiu se associar à cultura brasileira e expandir do Nordeste, entendeu? Ficou uma conexão mais forte, como você disse, Brahma faz para Brahma é da cultura brasileira. Então foi um processo muito rico de idas e vindas, mas num processo assim de muita parceria. Eu repito essa palavra muito, porque só quem viveu, né, Nath, viu, né, que foi realmente ir do nosso lado também. Tá? Precisa ter um pouco mais de presença de marca. A gente tem nossas... fez pesquisa, faz tudo, entendeu? Foi todos os processos do investimento normal foram feitos para a Brahma e muito bem sucedidos. E eu sei que foi só um pouquinho, mas foi só uma palhinha do que rolou aqui na Cinemateca hoje, na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Agora fiquem com o resto do programa. Tchau, tchau. Aê, Júlia Lozano, que maravilha. Parabéns aí pela edição e também por essa matéria, por essa pauta que você trouxe aqui para o Collab Innovation. É isso, a gente vai ficando por aqui em Belém do Pará, preparando já a próxima edição do Collab Innovation, e semana que vem a gente volta contando exatamente o que nós estamos fazendo aqui, diretamente do Hangar 1, em Belém do Pará. Mais uma vez agradecendo ao GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, também ao pessoal do Canal Marketing. E se você quiser falar com a gente aqui na Compasso, puxar nossa orelha, é só procurar a gente em nossas redes Compasso Collab no LinkedIn, no YouTube, também no Instagram, e também pode falar, claro, por favor, curtir as redes da galera do Canal Marketing, da rede do Grupo Box Brasil Play e também do Grupo de Atendimento e Negócios. A produção desse programa é de Júlia Lozano, reportagens é dela e também de André Cazé, e eu estou aqui obedecendo essa galera. Obedece quem tem juízo. Falamos semana que vem. Até já, gente. Beijo. Compasso. Collab Innovation.